Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos receba, nos acolha para essa noite de hoje. Sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades, de palestras, de estudos. O trabalho na casa continua firme e forte. Hoje, segunda-feira, temos a palestra, temos depois o passe com água fluidificada e o atendimento fraterno logo após o passe, sendo que quem for para o atendimento fraterno tem que colocar o nome lá na frente com Miriam e com Valesca. Nas terças-feiras, temos o estudo mediúnico, com os dois grupos, o grupo dos médios e também com o grupo daqueles que estão iniciando e querem conhecer um pouco mais a doutrina. E na quarta-feira o trabalho de desobsessão. Então a casa está a pleno vapor, e as rezadeiras também na terça-feira com a equipe da Dona Joana, toda terça-feira a partir de 14 às 17. De 14 às 17 horas. Então também na terça-feira tem um trabalho muito bom, quem quiser vir também, seja bem-vindo. Pedindo a todos que a partir de agora desliguemos os celulares, vamos nos desconectar com o celular nesse momento que a gente vai ficar aqui, para que toda essa egrégora proporcionada pela espiritualidade superior, sempre presente, sempre atuando, sempre nos envolvendo, que a gente possa se concentrar nesses minutos que a gente vai passar aqui, tá bom? A Sônia ainda não está podendo vir ainda, mas em breve ela vai retornar, por enquanto Ruzinha aqui fazendo o trabalho brilhantemente dela, Mas depois você tá cheio. Nesse momento agora, a nossa irmã Clélia irá fazer a leitura de preparo de ambiente. Boa noite, irmãos. Hoje eu tirei a mensagem do livro Fonte Viva, do nosso médium maior, Francisco Cândido Xavier, e o Espírito Emmanuel. O número 43 é sobre linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se autodesajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade, a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a benção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Toda vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que assim seja, Senhor. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração, para a nossa prece inicial.
Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais reunidos em vosso nome, agradecendo a sua presença salutar em nossa caminhada, da espiritualidade superior, dos nossos mentores, dos nossos protetores, e que essa noite de hoje possa nos trazer cada vez mais, um pouco mais de conhecimento, de sabedoria, um aprendizado na nossa jornada como aprendizes eternos, e que possamos nos fortalecer, aplicar suas palavras e suas mensagens de amor, luz, caridade em nossa jornada, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Tá? Então, hoje, com muita alegria, nós recebemos nosso irmão José Henrique com o tema para a noite de hoje, Jesus e a maternidade. Boa noite, queridos companheiros. Nosso irmão, na sua prece, falou com muita alegria. Interessante que eu ia falar sobre isso, sobre a alegria. Estarmos aqui com alegria. Como isso nos faz bem? Vamos ativar o circuito da recompensa cerebral na elaboração de dopamina que vai nutrir e alimentar todas as nossas células. Está aí um dos segredos para a saúde integral que tanto propalamos: estar alegre. Mas como? Nos momentos de vicissitudes e dificuldades. É entendê-las. A partir do momento que a gente entende, a gente agradece e a gratidão nos leva a esse estado de alegria, tão importante, tão necessário. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar hoje de algo que mexe com as nossas fibras. Até porque, homens aqui presentes, fica uma pergunta: já não reencarnaram como mulher? E mulheres aqui presentes, já não reencarnaram como homens? Está aí a lei que Kardec nos traz. O que um homem vai entender de uma mulher se ele não reencarnar como mulher e vice-versa? Seria injusto uma encarnação, mulher ser só mulher. Principalmente as pressões que ainda existem, os preconceitos ainda presentes, preconceitos esses dos quais a mulher sofre muito, ainda. O que dirá do passado, onde a mulher foi designada para procriar e atender os interesses masculinos. As criaturas do passado não entendiam, e hoje poucos entendem, essa missão sublime que é a maternidade. É o que nós vamos explorar hoje, Jesus lidando com uma mulher culpada, que se achava ter falhado, delinquido, e daí gerou um filho, que lhe causa inúmeros problemas. Será que estamos falando só desta época? Ou isso acontece com muita frequência? Mulheres que se acham falidas e que dessa falência gera uma criança, um espírito, e aí surgem problemas de relacionamento. É isso que nós vamos ver. E mais, como tudo isto funciona? Só a doutrina espírita para nos trazer esse mecanismo que começa lá no mundo espiritual. Nada acontece sem um acordo, sem um processo, uma lei de atração. Coloquemos isso em nossas cabeças espíritas. A concepção orgânica,
aquele momento que o espermatozoide eleito, sabemos que no processo ejaculatório são derramados no útero feminino 200 milhões de espermatozoides. Só um é o escolhido. Claro, por operações magnéticas do mundo espiritual, porque o espírito que magnetiza esse espermatozoide, ele sabe os 23 cromossomos que esse espermatozoide traz, para formar com os 23 cromossomos do óvulo da futura mãe, formando ali, no momento da concepção, um ovo, que chamamos em biologia e embriologia de zigoto. Ali já está um espírito. Ali já está uma alma designada para aquele momento sublime da gestação. Então, por isso eu trouxe esse tema, para que a gente possa desdobrar desde o início até o final. Quando normalmente a mãe, por ser mais idosa, desencarna e vem receber seu filho no seu processo desencarnatório, nos portais do além-túmulo, prosseguindo no amor. Amor esse indevassável. Amor esse que vai se propagar por toda a eternidade. Então vejam a lei divina aí presente, para que a lei de reprodução seja muito importante para o desenvolvimento do amor. Relacionamentos, mãe, filho, sem imaginarem o que foram em existências anteriores. Repentinamente, desafetos, o que normalmente acontece. Não podemos esquecer que somos espíritos imperfeitos e, por sermos espíritos imperfeitos, não poderia ser de outra forma. O reencontro de almas, para que todo esse processo pautado no esquecimento possa gerar o amor. O amor da mãe para com o filho e depois o amor do filho para com a mãe. Então tudo começa, vamos aqui trazer mais uma vez a poesia de Amélia Rodrigues, que eu venho estudando bastante, e eu fico impressionado com a veracidade das informações que a gente não vai encontrar na Bíblia. A gente não vai encontrar nas Escrituras. Como este caso de uma mãe cuja gestação gerou um filho que ela se sente culpada, e Jesus veio para tocar o coração dela. Então, creio eu, não é difícil entender, que a Amélia participou disso tudo. De alguma forma, ela passou a lidar com esses relacionamentos, com esses casos interessantíssimos que a gente não vai encontrar nas Escrituras. Então diz ela aqui: relâmpago fulgurante numa noite escura, a palavra do Mestre cindia, cortava, a noite demorada que tombava sobre Israel. Desde há 5 séculos, 500 anos. O que ela está aqui a nos mostrar? Que noite é esta demorada que caía sobre Israel há 500 anos? E a palavra de Jesus cortava, cindia, iluminava. É a noite demorada do Espírito, que basicamente está em nós também. Nós ainda estamos agora num processo de despertamento, nós estamos ainda na noite espiritual.
Lembrando que a natureza nos mostra que da noite vem a madrugada, antecedendo a aurora, a claridade, a luz do dia. E assim nós nos colocamos. Precisamos iluminar esta noite ainda escura do espírito, a obscuridade. E a palavra de Jesus, presencialmente, mas muitos vão alegar, Jesus não vai voltar mais em carne. Mas Jesus voltou em espírito. Basta que leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, basta que leiamos as bem-aventuranças, basta que leiamos Amélia Rodrigues, nós vamos sentir o Cristo presente em nós. Não foi isso que Paulo nos afirmou? Não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Então, o Cristo, basicamente, não está na figura material dele, encarnado, como esteve há 2025 anos, mas o Cristo está em nós. Ele se expressa em nós, para que possamos cindir esta noite demorada que ainda está presente em nós. E as mensagens de Jesus são um eco, diz aqui a nossa companheira, doce e enérgica. Parece algo paradoxal, ambíguo, como doce e enérgico. É que nós não entendemos ainda que ser enérgico é ser firme, é ser austero, como Jesus o era, que não tem absolutamente nada a ver com agressividade, violência. A energia que muitos imaginam é uma energia enérgica, uma energia violenta. Então Jesus mesclava a energia, a austeridade com a doçura, com a afabilidade. E isso, este eco, se espraiava por todo o ambiente, as planuras do Esdrelon e os altiplanos do Hermon, as montanhas daquela região. E todos aqueles que lhe escutavam o verbo doce, enérgico, austero, acabavam, muitos deles, se renovando. Porque as suas palavras eram uma cantilena. E isso repercutia, porque sabemos que a voz tem uma frequência. Isso repercutia no ádito das almas, nos compartimentos mais profundos das almas. E isso era transferido de boca para ouvido, na disseminação da mensagem, assinalando então o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias coincidíssimos, naquelas circunstâncias, jamais, irmãos, se fariam repetir. Porque o conteúdo das palavras de Jesus nunca mais seria ouvido materialmente, da forma que Jesus enunciou e viveu. Hoje nós temos apenas escritos. E temos também o sentimento quando passamos a sentir potencialmente a presença de Jesus em nós. E o eco da mensagem terminava na faina, no trabalho. A multidão se dispersava. E a natureza sempre bela, porque Jesus escolhia o cenário de maior magnitude, de maior beleza. E já anoitecia, permanecendo então no firmamento as estrelas coruscantes que pontilhavam o velário da noite, o manto da noite, com seus focos reluzentes.
E aliado a isto, sopravam aquelas brisas que eram trazidas pelas aragens do mar, sempre amenizando a paisagem do dia, que fora calorento, ardente, para todas as criaturas. E as criaturas atendidas nas suas súplicas, nas suas dores, que haviam encontrado uma diretriz, o que a gente chama de despertar da consciência, traziam novos candidatos para Jesus, para o amigo divino, que não cessava de os socorrer. Mas Jesus cansava. Jesus estava no corpo físico, no corpo de carne. Embora tivesse sido um espírito puro, ele estava num corpo. Ficava muitas vezes estafado de jornadas imensas de horas passadas. Precisava do repouso. E o Rabi afastou-se para uma parte solitária da praia. E mergulhou então num profundo cismar. É o mergulho da meditação. É o mergulho, como foi aqui expressado pela nossa irmã, indo ao encontro do divino que estava nele, do Pai que o habitava plenamente. E esse é o caminho que nos resta alcançar. E este silêncio, ora, era interrompido pelas onomatopeias da natureza. O que são as onomatopeias da natureza? São os sons da natureza. É o barulho das águas, é o farfalhar da grama, é o barulho dos insetos. Isso me lembra uma metáfora muito interessante, os sons da natureza, quando o príncipe, já querendo chegar à condição de rei, o rei já bem envelhecido, foi ouvir o seu pai. E o rei disse-lhe: vá para a floresta, procure observar os sons da natureza. Assim ele o fez. Mas quando ele voltou, ele trouxe os sons conhecidíssimos. O rei, não satisfeito, pediu que ele voltasse. E assim foram feitas várias incursões, até que ele trouxe os sons imperceptíveis da brisa, do orvalho, daquilo que normalmente nossos ouvidos moucos não escutam. E o rei disse então para ele: você está preparado para assumir o trono. Sabe por quê? Porque você vai agora conseguir ouvir aqueles súditos, aqueles que vão lhe procurar com as suas dores, com os seus sofrimentos. Você vai perceber. Então Jesus se utilizava desses momentos para ouvir os sons da natureza, que era uma moldura viva, aonde ali a figura do mestre se destacava, irradiando uma diamantina claridade. E nesse instante, no seu cismar, sem que fosse percebida, uma mulher cercou-se de Jesus. E após fazer-se notar por ele, desculpou-se por uma imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou. Vejo que era uma mulher já mais sensível, tanto que disse para Jesus: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Eu tenho sede de amor, mestre, mas eu me encontro corroída pela vérmina da animalidade, pelo verme da animalidade, da materialidade. Eu tenho amado,
e não logrei a honra de fruir o amor. E a gente vê aqui que ela se diz amando, mas cobrando para receber o amor de um filho, então ela não fruiu o amor. Porque o verdadeiro amor não cobra. O verdadeiro amor não exige. O verdadeiro amor liberta. Ah, mas fulano não me ama. Qual o problema? O problema não é receber o amor de outrem, embora isso seja muito bom. O problema é a gente amar indistintamente, incondicionalmente. Foi isso que o Cristo nos disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus jamais cobrou amor. E a criatura que estava cobrando. E ela disse para Jesus: a vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que eu venho procurando. A paz, que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Nós sabemos, isso é uma informação de Lao Tse, que criou o taoísmo, uma filosofia oriental, que nos disse claramente, e vale para todos nós: a paz, meus irmãos, não se encontra fora de nós. A paz está dentro. Tanto que Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, esses serão chamados filhos de Deus. Como é que buscamos a paz em nós? De que maneira? De que forma? Nos encontrando, nos aceitando, já dando os primeiros passos na transformação. Como diz a doutrina espírita, como se reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que faz esforços para domar suas mais tendências e mais inclinações. Então nós estamos aqui, meus irmãos, tentando domar as nossas mais tendências. Não é resolvê-las. Quantos delitos, quantos fracassos morais já tivemos? Queremos resolver isso numa encarnação? O que é uma grande ilusão em alguns segmentos? Achar que somos eleitos, que vamos para o céu e vamos nos encontrar com Deus, é muito fácil isso. A doutrina espírita desmistifica tudo isso. É um trabalho a ser executado, passo a passo, lentamente. E aí sim, vamos desenvolvendo o que falamos de início, a alegria. E a alegria nos confere a paz. A paz de estarmos trabalhando. Seremos os pacíficos. Mas a criatura está ali conturbada, culpada. E perguntou para Jesus: que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Mais uma vez aqui colocamos, junto com a paz, a felicidade está em nós. Quando muitos pensam que a felicidade é externa, econômica, de ter uma boa família, de ter conquistas profissionais, isso não é a felicidade. Isso faz parte. A verdadeira felicidade é a espiritual. A verdadeira felicidade está no desdobramento do amor, que começa em nós, se estende para o próximo e com a presença de Deus. Não foi o que Jesus nos falou? Não foi o que ele afirmou? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas a mulher inquiriu Jesus:
Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? E havia na sua voz umas estranhas notas de melancolia, de tristeza, de um quadro depressivo, de um sofrimento demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O que fez Jesus? Relanceou o olhar transparente por aquela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Olhem esta colocação. Que nós vivemos regidos pelo ego, pelo interesse pessoal. Isso é usar antólios. Vocês sabem o que significa antólios? São aquelas viseiras usadas pelos equinos, os cavalos, os muares. Precisamos tirar esta viseira, esses antólios, para termos uma visão mais ampla. A visão espiritual, ela não é ampla? A dupla vista? Por que a nossa visão é centrada e olhada para frente, que precisamos modificá-la? Porque ela é regida pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. E Jesus foi muito claro: que vês em derredor? Muitas vezes passamos e não olhamos em derredor. Não olhamos um jardim. Não olhamos uma florescência. Não olhamos a natureza, as árvores, a se curvarem diante do vento. Não olhamos irmãos suplicantes, porque a gente só olha para os nossos interesses pessoais. E Jesus foi muito claro para ela: examina a terra, arrebentando-se em flores, frutos e verdor. O rio que canta, enriquecendo as margens da vida. O humus discreto, renovando o subsolo, e os astros fulgurando ao longe. Em tudo, desde que olhemos em derredor, tem a ordem, tem o amor, tem a transparência da misericórdia do Pai, nos ensinando o equilíbrio e a vida. Disse Jesus para ela: o que parece caos, transforma-se em bênção. Então, quando estamos no auge do sofrimento, no auge do suplício, chamado de cilício moral, parece que tudo está terminado, que não nos resta alternativa. Mas o caos se transforma em bênção. Nós utilizamos muito a palavra crise. Eu estou em crise. A humanidade está em crise. As nações estão em crise. Crise veio lá dos Vedas, do sânscrito, que quer dizer cris, com K. Sabem o que significa? Transformação. Então, toda crise se presta a mudanças. O caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno, e utilizamos muito isso, inclusive na nômina médica, transtorno da ansiedade, transtorno do pânico, transtorno depressivo. O que aparenta transtorno se converte em paz. Porque tudo vige a sabedoria do Criador. E Jesus disse a ela, está dizendo a nós: não relaciones dores e apresentes mágoas, que é o que ela sentia e o que a gente sente. Nos magoamos com muita facilidade quando somos contrariados, quando escutamos um não, quando nos sentimos desprezados, abandonados, rejeitados e não amados, porque a gente exige do outro amor e nós não amamos. Ou melhor, nosso amor ainda é posse.
é dominação, é controle. Não há a brandura do amor pleno, que liberta, que não exige, que não cobra. E mais, diz a Joana de Ângeles que este amor se multiplica. Sabem por quê? Porque a gente reparte. Quanto mais repartimos, mais esse amor se multiplica. Jesus então disse para ela: levanta o olhar para cima e avança para o futuro. Olhem, não é o olhar horizontalizado com antolhos, é o olhar para cima, para o firmamento, para que a criatura possa avançar para o futuro que nos aguarda. A criatura, então, surpreendida por aquela resposta amorosa, volveu à interrogação. Eu compreendo, sim, a grandeza da divina da criação. Não obstante, aí vem um sentimento de culpa. Eu delinqui. E do meu delito nasceu um filho, que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Quantas mães não sentem isto? Porque praticaram o equívoco, seja ele qual for, e hoje lida com espíritos difíceis, desafetos, porque é um reencontro de almas. A lei de Deus é para que nos reencontremos através da sublime missão gestacional das mulheres. É a mulher que vai receber o seu ventre um espírito. Como diz André Luiz, engastado na carne, é carne de sua carne. Tal a proximidade, a relação da mãe com este reencarnante. Sem permitir-lhe alongar-se, Jesus, o Senhor, prosseguiu imperturbável. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce, disse ele, sob os escombros, oculta as suas deformidades, disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. A mulher é sempre mãe. Disse o Mestre, porque é uma bênção. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância. É uma estrela, disse Jesus, engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Quando digo que é uma sublime missão, a mãe receber um espírito para que ele evolua. Ela é uma intermediária, mas é mãe. Naqueles momentos gestacionais, 9 meses, de interação, quando dorme, quando está desperta, quando ali passa a fulgir o amor. Vejam essa sublime missão. Disse Jesus, enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Então o Mestre está a nos dizer, enquanto houver a maternidade, enquanto as mães se tornarem veículos para a chegada de espíritos, haverá sempre esperanças. Que esperanças? De reconstrução. Em que a mãe, então, vai educar adequadamente essa criança para a vida. Da vida a serviço da vida. A vida eterna, a vida espiritual, imortal, são esperanças. Que a doutrina espírita nos mostra a mancheias.
Estamos aqui apenas de passagem. Fomos procriados. Muitas mães já se foram, mas deixaram o seu legado pela maternidade. A dizer, vá meu filho, prossiga, vá em frente, evolua, que eu estarei ao seu lado, lá do mundo espiritual. E disse o mestre, não há filho do pecado nem do delito, isto não existe. Existem equívocos, existem erros que são reparados pela maternidade, pois que todos eles são dádivas da vida à vida, da vida material à vida espiritual. Eu trouxe aqui algo muito lindo no livro Momento Espírita, a respeito da maternidade, dessa singela e sublime missão. Está dito o seguinte: ser mãe é missão de graves responsabilidades e de honra. Olhem só, responsabilidade em receber esse espírito. Responsabilidade em gerar uma vida. Responsabilidade e honra de educar esse espírito. Diz aqui, é gozar do privilégio, porque é um privilégio de receber nos braços a coisa mais sublime que isto, espíritos do Senhor, e conduzi-los ao bem. Essa é a missão da maternidade. Conduzir espíritos do Senhor ao bem. Enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar o quê? Que só a reencarnação permite. A meta da perfeição, que lhe cabe. E termina aqui, neste livro, algo que mexe muito com os nossos corações. Porque a mãe é a mão que conduz, é o anjo que vela, é a mulher que ora, na esperança de que seus filhos alcancem a paz. E Jesus disse para essa mãe desarvorada, culpada, esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento. Levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. Aquela mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a sua visão nublada de lágrimas e fundiu-se com o olhar de Jesus na luminosidade que deles, dos olhos do Mestre, fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Essa mãe não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Por que não as duas coisas? A voz materializada da frequência, do que Jesus falava, mas que tocava na acústica da alma, porque o Cristo também estava nela. Vai, filha, e ama. A maternidade, disse Jesus, é a mais elevada, não há outra, concessão de nosso Pai. Demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fanará, jamais se extinguirá. No longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria,
conceitos do Cristo, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade, por todo e sempre. Vamos lembrar aqui, meus queridos irmãos, depois dessa belíssima colocação da nossa querida poetisa do Cristo, vamos lá no Livro dos Espíritos para contextualizar tudo isto, que nos fala sobre o amor materno e filial. Allan Kardec, na questão 890 de O Livro dos Espíritos, assim perguntou a espiritualidade: será uma virtude o amor materno? Ou um sentimento instintivo, comum aos homens e também aos animais? Interessantíssima essa pergunta. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. Não é assim que a gente vê nos animais? Os animais nascem, a mãe amamenta, através de suas tetas, até a conservação. E dizem os espíritos, no animal, esse amor, que já existe no animal, se limita às necessidades materiais. Mas cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Já no homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte. E acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Eu fiz um estudo aqui, traçando toda a caminhada para entendermos essa relação tão profunda entre a mãe e seus filhos. Então eu usei o verbo fecundar. Se a gente se reportar à questão da fecundação propriamente dita, nós vamos lá no verbo transitivo direto, não é aula de português não, que significa dar origem a. Então, quando há uma fecundação, há uma procriação, que é perpetuar-se pela geração, multiplicar-se. Mas eu não quero este verbo, eu quero o sentido figurado, que também consta lá no dicionário da língua portuguesa. Verbo transitivo direto no seu sentido figurado, que é o que me interessa, que quer dizer fecundar, proporcionar desenvolvimento. Aí já atende mais as questões espirituais. A fecundação como desenvolvimento. E não simplesmente como procriação. E onde tudo começa? Aí eu usei um termo, fecundação no sentido de desenvolvimento pré-fecundante. Ou seja, antes da fecundação orgânica. Onde começa tudo isto? No reencontro de almas, quando a gente se enamora, quando a gente vive um sentimento muito gostoso, porque estamos nos reencontrando com uma criatura, e daí pode surgir o noivado, o casamento, a união de duas almas que se reencontram. E aí começa o desenvolvimento do sentimento mais nobre, que é o amor, ainda nos seus degraus iniciais. Amor-posse, amor-dominação, amor-controle, o apego. E isso tudo antecede a fecundação orgânica. Antes que isso aconteça,
Interessante, nós extraímos do livro Missionários da Luz, para aqueles que queiram se aprofundar, fecundação espiritual, que nós vamos encontrar na reencarnação do Segismundo, onde ali estavam as criaturas que compuseram o Triângulo do Amor. Para aqueles que leram, devem se lembrar de Adelino, Raquel e Segismundo. Segismundo matou Adelino para ficar com a Raquel. E agora eles se encontram. Raquel encarnada, Adelino reencarnado também, e Segismundo desencarnado. E houve ali uma proposta de desenvolvimento, chamamos de fecundação espiritual ou pré-encarnatória, antes da concepção física. E ali, meus queridos irmãos, há um momento tão nobilitante, tão especial, que nos comove. Diz André Luiz que a mãe, emancipada do corpo, pelo seu sono físico, junto com o pai, mas a mãe agarra aquela figura infantil miniaturizada do futuro reencarnante, o Segismundo. Ela agarra com tal força, quis André Luiz dizer que há uma interpenetração de perispírito com perispírito, como acontece nos fenômenos mediúnicos. Isso é muito lindo, porque há ali uma aceitação da mãe que vai receber em seu ventre aquele futuro filho, aquele futuro encarnante, e o pai presente. Tem que haver esse acordo para que haja a materialização disso tudo, que é o processo de concepção. Senão, não ocorrerá. Porque o espermatozoide escolhido, como dizia o meu querido professor Jorge Andréia, o Romeu indo ao encontro da sua Julieta, só ocorrerá porque no mundo espiritual houve um acordo. Por isso costumamos dizer como espíritas, e atentem para isto, não existe gravidez indesejável. Porque houve um acordo. A mãe pode já, após a concepção, desistir. É um direito dela, é o livre-arbítrio. Mas para que haja concepção, tudo se cumpre dentro da lei de atração. É uma lei da física. É uma lei energética. Então vamos recorrer a esse momento tão nobre, essa fecundação espiritual, chamada de pré-encarnatória, nos dizeres de André Luiz no livro Missionários da Luz. Olhem que coisa linda, diz ele, André Luiz, observando tudo isto, aquela mãe apertando a forma pré-infantil do futuro encarnante. André Luiz diz: foi então o divino mistério da criação infinita de Deus que eu a vi apertar aquela forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela, disse André Luiz, como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, a ligação da mãe com o futuro encarnante, aquele que seria carne de sua carne. Após isso, então, vem a concepção, a parte física, que eu denominei de fecundação no sentido de desenvolvimento pré-natal, antes do nascimento. Vem o ato sexual, vem a ejaculação, vem o espermatozoide escolhido,
que vai romper a cutícula do óvulo para que haja ali, naquele momento, a fecundação orgânica. Para que naquele momento tão nobre, tão divino, haja a interação dos cromossomos para a formação do ser. Forma-se então ali o zigoto, o ovo. E começam então, sob assistência espiritual, os processos que conhecemos em embriologia de divisão celular. 2 células formando 4, 8. Não vamos entrar aqui na terminologia embriológica, blástula, mórula e por aí vai, até formar o feto. E isso perdura, na nossa condição, 9 meses. Aqueles casos prematuros, não vamos considerar isto. Então é a fecundação no sentido de desenvolvimento pré-natal. E vem um momento nobre, quando a criança cai diante da vida, da luz, dá aquele grito de satisfação, está nascendo para o progresso, está nascendo para o desenvolvimento, porque isso é a lei de Deus. A gente nasce para progredir. Então aquele momento do nascimento poderemos chamar de fecundação, desenvolvimento, pré-natal, durante o nascimento. E aí vem o nascimento. Deus é tão maravilhoso, porque a mãe, de certa forma, perde aquela intimidade com o filho, que ficou ali 9 meses sendo abrigado, sendo acolhido, sendo amado. Então Deus proporciona uma amenização. Qual seria esta amenização? A amamentação. Primeiro o leite materno, o colostro. E depois então a alimentação e a nutrição. E a criança vai se desenvolvendo, e aí já largando as mamas da mãe, alimentada, e aí o papel fundamental da assistência maternal. Claro, quando falamos disso, não estamos absolutamente desprezando a atuação do pai. Mas estamos falando da questão da mãe. A importância da mãe no desenvolvimento desta criança. E aí eu me reporto aquilo que hoje está sendo muito desprezado, a educação. Como diz Allan Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos. A mãe, como eu falei agora há pouco, agir como Jesus, sendo afável, sendo doce, mas sendo enérgica. O espírito precisa desta energia. O espírito precisa ouvir um não para o realinhamento moral. Não é um não violento, é um não doce, mas enérgico. Principalmente quando vai chegando a adolescência. Quando o espírito, então, assume a sua personalidade. Sabemos o quão isso é difícil, tanto que denominamos não adolescência, mas sim aborrecência. Mas aí entra o papel efetivo, austero desta mãe. Como disse Jesus, sim, sim, não, não. Quando é não, é não. Quando é sim, é sim. É assim que nós vamos educando. É assim que vamos reajustando esse espírito para a vida, para ser feliz, para prosseguir no seu desiderato, ou seja, na sua missão, que um dia ele chegará à perfeição. Mas, queridos irmãos, vamos para a última fecundação no sentido de desenvolvimento, que começou lá no pré-fecundante e termina
na fecundação pós-encarnatória. É quando a mãe, já desencarnada, vem receber esse espírito desencarnando. O filho que por algum motivo está desencarnando. Isso prova a presença materna até este momento doloroso da desencarnação. Significa cada vez mais o desenvolvimento do amor. Esse amor que jamais se extinguirá. Pode ser que numa outra encarnação não venham mais como mãe, filho, ou de repente o filho se tornar pai desta mãe. Isso pode acontecer. Mas estes momentos jamais se fanarão, jamais se extinguirão. Isso ficará nos refolhos da alma, nas estruturas mais profundas do perispírito. E um dia isso será relembrado. Este amor tão exponencial, esse amor materno, que o filho, muitas vezes, depois vai responder também amando esta mãe. Porque não há outra lei que nos foi designada pelo Pai, a que nos amemos. Por isso ele criou o lar, por isso ele criou a fecundação, por isso ele criou ainda no nosso estágio, cujas mães devam ficar com este feto por 9 meses. Nós sabemos muito bem que em orbes mais evoluídos que o nosso, o processo gestacional ele é mais curto, porque são espíritos mais evoluídos. O processo da infância também são mais curtos, porque a criança não precisa tanto da ascendência moral dos pais, mas serão mães e filhos de qualquer forma, para cada vez mais burilar este amor, para que este amor cresça, porque nós não temos ideia da expansão do amor, apenas reconhecemos isto pela fala do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Mas não temos material, nem essência, para sentirmos isto. É um amor que ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio, mas cujo lar, cuja essa missão sublime da mãe é o início. São os pródromos, como costumamos dizer, para um amor que vai se expandindo cada vez mais. E quando entendemos o que o nosso querido evangelista João falou, que Deus é amor, imagine chegarmos a este amor divino, porque Deus estará presente na nossa condição de espíritos puros e todos nós amando superlativamente esse sentimento que rege a vida, rege o universo, rege a essência de todos nós, porque o que rege é Deus em nós. Não temos mais palavras, as minhas palavras são muito acanhadas para entender tudo isto, apenas a gente ainda está no caminho de compreensão. Paz a todos nós, criaturas de boa vontade, e que passamos a amar como Cristo nos amou. Graças a Deus. E o nosso irmão José Henrique irá fazer a nossa prece final. A nossa prece hoje será endereçada a todas as mães aqui presentes e aqui ausentes, pela sublime missão que todas elas foram designadas e iluminadas. Vagamente vamos lembrar daquele período
onde ficamos naquela estrutura cálida, sendo nutridos pelo cordão umbilical, mas também nutridos pelo amor. Sentimos, sim, os sofrimentos, as angústias, as incertezas, as inseguranças. Mas, aliado a tudo isto, uma energia protetora, num grande halo a nos envolver e a nos proteger sob os auspícios dos amigos espirituais responsáveis. E desta forma, dentro dessa missão sublime e angelical, nós podemos nascer. Não só nascer fisicamente, mas nascer espiritualmente. Porque essa doce mãe, a nos acolher, nos conduziu ao bem. Nos conduziu ao caminho legítimo do progresso. Porque sem este amor, teríamos muitas dificuldades. Nos momentos conflitantes da existência, sempre recorremos a Ti, Mãe. E principalmente a Mãe das Mães, a nossa querida e amada Maria de Nazaré, Mãe do nosso Mestre. Desta forma, com esta presença efetiva, majestosa, nós podemos seguir em frente em nossa jornada, em nossa caminhada, mas jamais esquecendo do que recebemos. Tudo isto fica esculpido em nossa alma e só temos a dizer a todas as mães: gratidão. Gratidão e gratidão. Porque sem vós, mães universais, não estaríamos aqui. Sólidos, formados por vossas energias de amor. Então só temos a agradecer. Gratidão, mães. E gratidão, Jesus. E gratidão, Maria, a Mãe das Mães. Com o coração reconfortado, consciente, feliz, alegre, compenetrado, pedimos então a Maria, a Mãe das Mães, a permissão para o encerramento deste estudo. Obrigado, Maria. Obrigado, mães. Obrigado à vida. Obrigado. Só obrigado. Então, agradecemos a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso e que possamos seguir nos nossos lares com a paz do Mestre. Uma boa noite, uma boa semana a todos nós.